Olá, Sérgio Desenho. Ele é o nosso convidado do Bate-Papo Barenbrug nessa edição. O Sérgio Desenho é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em economia aplicada pela USP, atuou como professor doutor da Exalc, pesquisador e coordenador do CPEA. Foi assessor especial do Ministério da Agricultura e, em 2020, assumiu o cargo de diretor executivo de política agrícola e informações na CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, nesse bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre a geração de informações de mercado para o agronegócio, sobre a atuação do órgão e as expectativas para o Brasil nesse cenário aí de commodities em alta. Então, vamos lá. Olá, Sérgio, tudo bem por aí? Oi, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Não, a gente que agradece aí separar esse tempinho na sua agenda para falar com a gente, falar com a nossa audiência. Momentos tão importantes aí que o mercado passa e o trabalho que tem sido feito, especialmente, né, pela Conab aí e pelo Ministério da Agricultura também. Então, vai ter bastante coisa para a gente falar aí. É muito bom e sempre um prazer falar contigo. O prazer é meu, né? Eu realço que a oportunidade de estar trabalhando na Conab é uma experiência única, fazendo parte da equipe da ministra Tereza, que tem muita valorização pelos dados, pela qualidade dos dados, informação, pelas análises. Então, é um prazer muito grande a gente estar nessa, vamos dizer, nessa missão, que é uma missão pelo Brasil, pela agricultura brasileira. Maravilha. Sérgio, aproveitando o ensejo desse assunto, né, eu acho que a gente pode começar falando um pouco de informação, né, e do trabalho que vem sendo feito, né? E a gente sabe que no Brasil, um dos grandes desafios, pensando que a gente é um país continental, é justamente a geração e também a divulgação, né, dessas informações que são relevantes para diversas cadeias produtivas, tanto agrícola como pecuária. E aí, considerando toda a sua experiência, né, profissional até aqui, bem como essa sua atuação à frente aí da diretoria da Conab, queria começar te perguntando como é que você classifica atualmente os sistemas de informações brasileiros para o agronegócio em relação a outros importantes participantes globais do agronegócio. Bom, a gente tem que lembrar que a agricultura brasileira, nos últimos 20 anos, ela mudou completamente de padrão de comparação com o mundo. Nós saímos de um patamar de um país importador de alimentos, há 20 ou 30 anos atrás, e passamos a ser um dos principais players do mercado internacional. Nós ou somos primeiro, segundo, terceiro maior provedor das principais cadeias alimentares do país, do mundo. Então, nós damos conta de alimentar uma população de 200 milhões de habitantes e temos a responsabilidade de alimentar muitas outras famílias do mundo todo. Diante desse desafio, a estrutura e a demanda por informação e por uma decisão acertada, uma decisão assertiva, passa por uma melhoria constante na qualidade das informações e na qualidade da elaboração da inteligência estratégica por trás dela. No passado, vamos dizer, a gente usava dados cada vez mais agregados. Então, a gente fazia médias de preços mensais. Em determinado tempo, com o advento dos indicadores de preços, eles passaram a ser diários. As coletas de dados de produção e produtividade, elas eram feitas com base em questionários de maneira subjetiva. Só que isso daí é o que a gente teve até os anos 90, atendia razoavelmente bem às demandas daquele tipo de agricultura. Com o passar dos anos e com o advento de incorporação de tecnologia por trás disso, certas práticas passaram a ser obsoletas. Então, desde a coleta de preço por telefone, ela deixa de ser um instrumento que foi inovador nos anos 80
e hoje passa a ser bastante questionável, né? Porque você não tem agilidade, não tem intensidade para isso, e também você tem imagem de satélite que dá para a gente dizer onde está a produção, qual é a área, com uma certa assertividade. E depois você tem que incorporar medidas quantitativas de estimativa de produtividade, ou seja, fazer pontos no meio da lavoura, entrar, contar, pesar, que a gente não tinha no Brasil há 2 anos atrás. Então, em 2 anos, eu estou sucedendo aqui na diretoria de política agrícola o Guilherme Bastos. Nós fomos colegas de mestrado na Exalc, e hoje ele é assessor especial da ministra, né? Então, eu peguei a casa no processo de organização. E aí eu tenho vamos dizer, eu sempre brincava que a nossa parceria era muito boa, porque ele sempre foi um consumidor de informações e eu sempre fui um produtor de informações. Então, nós combinamos muito bem. E aí, a gente vai descobrindo o que é essa estrutura CONAB. A CONAB ela vem da fusão da antiga CFP com a Cobal e com a Cibrazen. E são 3 empresas que tinham funções completamente diferentes no Brasil. De repente, elas estão debaixo da mesma casa. O que acontece? A CFP ela era a inteligência econômica da agricultura brasileira, de 43 a 1990. De 90 a 2002, ela se manteve nessa postura dentro da estrutura da CONAB. A partir de 2002, ganhou muita ênfase a aplicação de políticas sociais através dessa estrutura. E aí relega a segundo plano as estatísticas e a inteligência de mercado, né? Então, o que acontece? Não estou dizendo que as políticas sociais são menos importantes ou mais importantes. Elas são importantes, elas têm seu valor, né? Só que ela não pode estar misturada com geração de informação e nem com análise de informação e nem com a avaliação dos impactos desses projetos para a sociedade. Então, houve uma separação disso daí aqui dentro, e aí nós passamos a reorganizar. Então, para você ter uma ideia, Gustavo, a gestão de oferta, nós achamos nos quadros da própria organização pessoas que dispunham de treinamento e ferramentas. O que é uma ferramenta? É um doutorado, não é doutorado porque ele tem um título, mas porque ele teve acesso a instrumentais de análise estatística, de análise econômica, econométrica, né? Que é a junção dos dois, que dá a ele suporte para analisar. Então, não é que o antecessor dele era ruim, pelo contrário, um excelente funcionário, um excelente rapaz. Só que ele não recebeu incentivos e não recebeu treinamento para fazer isso. A partir do momento que você faz isso, você sinaliza para toda a equipe que a gente está mudando. E aí a gente começa a trabalhar também com as bases, porque a gente tem em torno de 150 pessoas distribuídas pelo Brasil inteiro, que são verdadeiros heróis, né? E o que é importante? Esse pessoal são engenheiros agrônomos, zootecnistas, economistas e engenheiros agrícolas. Então, são pessoas que estão na faixa de 30 a 40 anos, que entraram na organização há alguns anos e que têm uma formação para isso. E o que esse pessoal estava? Um pouco, vamos dizer, não é que a pessoa, o superintendente de informação é excelente, que eu encontrei aqui. Ele tinha um conhecimento, sabia o que era fazer. Só que muitas vezes eles não tinham orientação, como é que a gente vai fazer, como é que a gente não vai fazer, onde é que... Então a gente melhora um pouquinho isso daí, dá continuidade, acelera o processo e a gente começa um processo. Agora nós estamos planejando todo um treinamento para esse povo, que é um treinamento básico, estatística, como é que se forma preço, como é que se forma... Então, são coisas relativamente simples que valorizam as pessoas e as pessoas dão um resultado muito maior.
E eu também encontrei um pessoal muito bom na área de georreferenciamento e geoprocessamento de informações, imagens de satélite. Então, a gente tem essas... E a gente... O que acontece? Aí você abre a instituição, se aproxima da Embrapa, você chama as universidades para dentro, você se aproxima do INPE, então você faz um hub de inteligência que você compactuou. O IMET, um parceiro extremamente importante, que a ministra também fez uma remodelação, colocou uma pessoa do ramo lá, e essa pessoa está dando uma acelerada, olhando para... Então, a gente tem muitas joias que ficaram esquecidas com o passar do tempo. É uma reformulação, né, Sérgio? E até aproveitando a linha, né, do raciocínio que você trouxe, as tendências, né, considerando as novas fronteiras tecnológicas e integrações de TI e tudo mais, isso tem um impacto brutal, né, não só na produção, mas na própria dispersão de informação, né? Como é que vocês estão vendo isso? Eu imagino que isso é parte central dessa reformulação que está sendo, né, feita aí, né? Nós achamos, olhando só, a gente olhou os dados que existiam das safras de soja, por exemplo, eu mando ela como exemplo, e a gente refez os cálculos de produtividade usando medidas, por exemplo, eu tinha, vamos supor, um estado lá, Mato Grosso, eu tinha 300 pontos marcados de entrevistas. Aí, o que acontecia? Eu tinha um ponto bem no meio que ele estava um outlier, ou seja, ele estava fora de toda a região. Ou você tem uma explicação climática para aquilo, ou solos, ou você tem que reconsiderar aquilo lá. Quando a gente fez isso, olhando só para os extremos das amostras, a gente recalculou as últimas 7 safras de soja e achamos uma diferença de 15 milhões de toneladas na produção. Quando você olha na produção com 15 milhões de toneladas de diferença e você coloca isso no balanço de oferta e demanda, se eu mantivesse a quantidade anterior, eu teria que ter chegado no ano passado com uma importação de 18 milhões de toneladas. E o que aconteceu? Recalculando esse balanço, a gente vai fechar aí com uma importação de 800 a 1 milhão de toneladas. Quer dizer, é uma diferença brutal e que espelha, está consistente com o resultado de números que são fáceis de serem checados. Então, esse é um exemplo. Quer ver um outro exemplo banal que a gente não tem, que não tinha nada aqui? Quando a gente fala de agricultura familiar, que foi um fator muito usado aqui dentro, tem muito apoio e tudo mais, a gente pensa logo no leite, concorda comigo? O leite é a atividade da agricultura familiar, vamos dizer, é aquela que é mais presente. Pequena aqui escala. Dentro, pequena escala. Acho que 9,9% da cada 10 produtores da agricultura familiar tem uma vaquinha de leite, tira o seu leite, ou para autoconsumo, ou para colocar no mercado pequenas quantidades. Ou fazer queijo, ou fazer alguma coisa. Sim. Nós não tínhamos nenhum acompanhamento mais aprofundado de leite. Então, incorporar esses produtos é um desafio enorme, né? E isso daí a gente está colocando aqui dentro toda a cadeia. O que é um passo de reorganização? Quando a gente pensa na agricultura, a gente está criando uma matriz de informação aqui. Então, a matriz tem, nas colunas, as grandes famílias de produtos que o Brasil produz. E nas linhas, eu tenho as atividades necessárias, o conjunto de atividades necessárias para, primeiro, gerar informação, segundo, gerar indicadores, terceiro, gerar cenários. E as famílias, quais são elas? Uma família importantíssima, a primeira delas, é arroz, feijão e mandioca. Nós não temos muita coisa de mandioca ainda. Precisamos incorporar com parcerias com o CPEA, com parcerias com a Embrapa, com parcerias com quem tem esses dados. Precisamos ter o que eles não têm, a gente precisa complementar, mas não refazer, né? E aí
segunda família é a família das grandes commodities anuais: soja, milho, trigo, algodão, né? Eu estou elencando as primeiras, mas podem surgir outras. Depois, você tem a família das grandes commodities que são perenes e que têm inter-relação com o mercado internacional, que aí é café, laranja, cana, então tudo, cana-de-açúcar. Hoje a gente pode colocar aqui uva, está aí, maçã está entrando aí. Então, a gente pega essa família e a gente vai estudar, olhando para a geração de informação, para análise, criação de indicadores e cenários futuros. Depois, a quarta família é a família de hortifrutícolas, que são produtos do dia a dia, que entra desde vegetais, frutas, legumes, né? Até flores que estão ali. E a quinta coluna, o quinto bloco, a quinta família, que eu gosto de chamar, é a família da proteína animal, que aí entra bovinos de corte e leite, suínos, aves de postura e peixe. Nós estamos cobrindo tudo hoje. Primeira coisa é o diagnóstico. Onde é que nós estamos falhando? Nós sabemos, esse já foi feito. Foi um importante serviço que foi feito junto, começou com o Guilherme, eu terminei, mas a gente já fez isso. Agora, quais são os indicadores que são necessários para os agentes do governo tomarem decisão? Olhando a agricultura como um todo, de uma forma holística, né? Então, agora a gente manda para o Ministério da Agricultura, abastece o Ministério da Agricultura. Eu acho que ainda a gente tem um longo caminho para chegar nos moldes do USDA, mas nós estamos conversando com eles, com instituições internacionais europeias, para a gente ter padrões semelhantes, né? O fato, por exemplo, durante todo esse período, é importante dizer que tanto a CNA, na parceria com o CPEA, que possibilitava a gente fazer parte de grupos internacionais, como a AgriBenchmark e FCN, nos deu vamos dizer, para mim, principalmente, e para muitos ex-alunos que estão em empresas ou que estão em instituições, uma chance muito grande. Mas o governo brasileiro, infelizmente, pouco acesso, pouco usou isso daí. Então, nós estamos numa parceria com a CNA para a gente poder usar esses blocos internacionais que vêm antes até dos governos. Por que eles vêm antes? Porque muitos desses são informações que vão abastecer os governos, que a gente precisa usar aqui. Bacana. E até puxando um pouco aí, pensando na pecuária, né? A gente sabe, e é muito reconhecido o trabalho da Conab, com os trabalhos de agricultura e previsão, né, de oferta e tudo mais. O que você poderia adiantar para a gente em termos de novas ações em relação à pecuária e até com o uso de tecnologia para isso? Como é que vocês estão olhando para esse cenário aí? Que é uma fronteira que a gente pode ainda avançar bastante, né, Sérgio? Exatamente. Como eu falei, o primeiro momento é diagnóstico. Nós precisamos ter não só corte, não só leite, mas também bovinos de corte. Nós precisamos acompanhar a avicultura de postura. Vamos começar por aquelas que estão mais prementes. E aí vem você gerar informação. Aí, quando a gente pensa em geração de informação, eu não posso partir do zero. Eu preciso fazer parceria com bases de dados que existem, né? E usar dados do próprio Estado brasileiro. O Brasil tem muitos dados. Então, primeiro, nós estamos um trabalho em conjunto com a Secretaria de Defesa Agropecuária, no sentido de construir o rebanho brasileiro com base nas informações que a gente tem. Tá? Esse é um passo, né? E uma parceria com a CNA, no sentido da gente poder usar os dados acumulados nesses 20 anos dele. O cruzamento dessas informações já é um passo importante. Estamos fazendo parceria com a BPA, com a PIEC, no sentido também de sermos um armazém de muitos dados que estão disponíveis e que as empresas se dispõem a colocar. E o outro bloco importante é a parceria com a Receita Federal, na qual a gente pode usar dados de notas fiscais. Então,
E uma outra linha é o seguinte: nós estamos hoje fechando em torno de 18 milhões de hectares de soja e milho georreferenciado. O que é georreferenciado? É uma pessoa da empresa que foi em loco, registrou aquele ponto, esse registro é passado por uma base de dados que vai cruzar naquela hora, naquele momento, aquela localização geográfica com uma fotografia de satélite. E aí o satélite vai dizer assim, nossa, aqui tem soja, e vai fazer a leitura de toda a área. Aí faz a correlação lá, né? Isso, são modelos E nos grãos, a gente aprendeu a fazer uso de modelos de vegetação. Qual é o próximo passo? É a gente georreferenciar a pastagem e tentar desenvolver modelos de vegetação para pastagem. Então, por exemplo, nessa época do ano, eu tenho a virada do ano em termos de pastar. O pasto entra em muitas áreas do Brasil por deficiência de temperatura, comprimento do dia ou disponibilidade hídrica. Eu tenho que analisar esses dados e ver o que eu posso cruzar para antever o que vai acontecer. E como o IMET está trabalhando com modelos que hoje eles já estão com 3 meses de previsibilidade e esticando isso para 6 meses, quando eles fizerem isso, nós estamos colocando e eles estão aumentando brutalmente o número de unidades de coleta de dados, as estações meteorológicas locais, eles estão aumentando isso, a gente está chegando muito próximo do que os Estados Unidos têm. Então, a gente vai cruzando essas informações, a gente pode devolver para a pecuária uma informação que nunca teve, que é uma evolução das pastagens. Isso que estou falando, isso serve para leite e para corte. As outras categorias animais, nós estamos compondo o rebanho. O que é o quê? O que é uma ave de postura, o que é uma ave que a gente pega os bases de dados, está separando as coisas, trabalhando. Isso é um trabalho de formiguinha, Gustavo. Tem duas pessoas o dia todo, município a município, pega lá os dados de rebanho, pega os dados de GTA, cruza essas informações e vai vendo. Aqui não está consistente, aqui está consistente, aqui não está. Município a município do Brasil. São 4.780 municípios para fazer. Então, é um trabalho... É um trabalho de campo exaustivo, né? Não, muito bom. E aí, deixa eu trazer um outro ponto aqui, Sérgio, que eu acho que é muito bacana a gente refletir que é um avanço que tem acontecido no campo e cada vez mais tem se intensificado, que é quando a gente fala de aumento de produtividade e de integração dos sistemas produtivos, né? Pensando em pecuária e agricultura, que tem trazido na prática um dinamismo assim, incrível para a produção no campo, né? A gente tem participado de vários projetos relacionados a isso também. Tanto é que aqui na Barimbrug a gente fala que sem uma forrageira produtiva, o agronegócio tropical ele não é sustentável, tanto para a agricultura, que depende de cobertura de solo, como para a pecuária, que precisa de uma forrageira produtiva, né, e sustentável para ter produtividades maiores. Queria saber como é que vocês estão enxergando essa evolução de produtividade na pecuária e na agricultura e quais são as perspectivas para essa integração dos sistemas aí no olhar de vocês. Bom, uma coisa que já está integrada completamente é soja e milho, né? A gente tem que explicar ao mundo, como é que a gente pode, em 40 milhões de hectares, plantar 70 milhões. Tá? Então, isso é uma explicação. E tem sido muito grande. Outra coisa que a gente vê nitidamente, Gustavo, é que a gente, quando este ano fez a estimativa de safra, a gente achava que ia ter uma expansão de área de soja e milho muito mais intensa. E ela não veio. Por quê? Aí vem, boi a 300. Leite, não. E aí vem aquela história. Será que isso também não é fruto de uma profissionalização? Então, o que existe, de fato, é que a integração pecuária-lavoura ela é irreversível. Ela veio, vai ganhar força, está ganhando força. Mas ela é um modelo único para o Brasil todo, como é o plantio de soja, como é o plantio de milho? Não. O ramo
esse sistema ele é muito diverso em cada região do país. Então, a gente fez até algumas conversas aí, preliminares, mas é um plano da gente ver como está sendo aplicado isso. Como é que a gente está vendo isso daí? Então, uma coisa, por exemplo, vamos pegar milho como um exemplo. 20 anos atrás, se não era 100, mas era 90% da nossa safra de milho, ela era plantada e colhida entre os meses de outubro, novembro, janeiro e fevereiro. Tá? Era cultura de verão. Hoje, essa safra é 23%, 25%. A segunda safra, que é essa safra que vai ser colhida agora, ela já é mais ou menos mais de 70%. E agora apareceu uma terceira safra, que a terceira safra vem do Nordeste e da região Norte do país, que já é 3,5% subindo para 5%. Em cada uma delas, você tem um sistema de integração diferente. Em cada estado e dentro de cada estado, você vai achar pelo menos 3 ou 4 sistemas de integração diferentes. Então, não existe um único sistema, existem vários sistemas. Um alerta para vocês, eu acho que vocês têm uma autoestrada pela frente em termos de melhorar geneticamente a oferta das forrageiras, melhorar a capacidade dela de integração com a pecuária, melhorar em vários sentidos, que é dentro desse contexto soja, milho, eu acho que é aquele que ainda tem mais espaços para ganho, né? E aí você tem gente que faz o sistema 2, 3 anos de lavoura, 2, 3 anos de pecuária, de pastagem, tem outro que troca cada ano, tem de todos os jeitos possíveis. Tem aquele que usa num espaço curto. Até a gente tem visto assim, o que tem sido um dilema, principalmente em regiões de solo arenoso, é o problema com nematóide também, em soja, né? Acaba forçando o produtor a ter que fazer uma rotação, fazer talvez um uso de pecuária por 2 anos, 3 anos, depois retomar com soja. Então, até uma das soluções que a gente tem utilizado aqui é a tecnologia de tratamento de sementes contendo nematicida biológico, que é uma frente de trabalho, como você falou, que tem um potencial enorme. Então, a gente está olhando com bastante carinho para isso aí, que realmente tem muita coisa para ser feita e ser levado de benefício para o campo. Né? Essa questão que você levantou, a gente teve relatos, até conversando com o professor Flávio, da Exalc, ele até mostrou um vídeo, numa fazenda, em que o cara saiu de uma produtividade de 30 sacos, 40 sacos de soja para 70. Aí é um sistema totalmente inovador, excelente, um trabalho fantástico. Então, você vê esse tipo de coisa acontecendo, o que eu posso dizer é que isso é irreversível, tem espaço, a gente nota, né? Inclusive, a gente tem que incorporar isso no nosso sistema de levantamento de dados de informação. Quando eu falo para vocês que a sequência de georreferenciamento de soja, milho e pastagem tem que vir, porque a pastagem está nesse pool de produção. E tem o sistema silvopastoril também, que não dá para esquecer. Mas ele é aplicado em qualquer região? Não. Ele é aplicado em algumas regiões, outras não. Depende da onde você está e dos ciclos que você vai ter, né? Agora, uma coisa que é gritante, que até a gente fica muito, né, uma coisa que a gente machuca muito a gente, é de achar que a gente não é preservacionista. Infelizmente, a agricultura brasileira, quando ela planta 2, 3 vezes no mesmo solo e faz integração pecuária-lavoura, ela se torna extremamente sustentável em comparação com outras. E é o caminho. Que é a otimização aí, tomara até estar fazendo a campanha para o Paulinelli aí, tomara que também seja reconhecido nesse sentido aí, que tem um papel muito importante, então, que é poder explicar para o mundo, isso que você trouxe também, né, Sérgio? O trabalho que a gente vem fazendo de otimização de área, de cessão de áreas para a agricultura pela pecuária, então é um trabalho sinérgico que tem que aparecer, né, porque é o trabalho do dia a dia que vem sendo feito no campo, né?
Sérgio, para a gente mais ou menos aí caminhar para o fim, né? Infelizmente a conversa é boa, mas está chegando aqui ao fim do nosso programa. Mas eu queria falar um pouco contigo sobre o cenário global da produção de alimentos. E a gente sabe que a gente vive um momento de escassez, né? Isso não é segredo para ninguém, preços em alta, né? Qual que é a sua visão de mercado a respeito de um eventual novo superciclo de commodities que já vem sendo falado há um tempo, né? Vários indicadores têm demonstrado algo parecido com isso, sobretudo commodities agrícolas, que é o nosso caso aqui. Como é que fica o Brasil em meio a isso tudo? Como é que está a sua visão aí sobre isso? A gente está vivendo um choque de demanda. Isso é inegável. Tá? E existe muito achismo. Né? Por quê? Porque quando a gente está vivendo uma pandemia, que é algo que nossos pais, nossos avós nunca pensaram em viver, nós estamos vivendo, é uma ruptura, né, do passado. Então, você está tendo mudanças de comportamento, mudanças de hábito alimentar, mudanças de tudo isso daí. Por outro lado, os governos reagiram injetando recursos na economia. Né? E também as pessoas, vamos supor, qual que é o motivo, por exemplo, do dólar estar supervalorizado no Brasil? Vamos fazer tecnicamente. O Brasil sempre se caracterizou como um porto muito seguro e muito atrativo para investidores internacionais. Quando a gente fala assim, a gente pensa no grande capital, mas não. Na realidade, esse dinheiro vem da poupança do cidadão comum de países como os países europeus, dos Estados Unidos, do Japão, que vem aportar recursos aqui, de outros países, qualquer lugar. E quando a gente faz isso, quando a gente tem, onde que eles aportam? Comprando participação em ações de empresas brasileiras, comprando títulos de empresas brasileiras, tudo mais. Quando você tem uma ruptura como a atual, que leva economias europeias a parar, leva os Estados Unidos a parar, eles têm essa poupança. Eles, por exemplo, eles podem se dar o luxo de paradas mais bruscas e drásticas, porque eles têm essa poupança, né, muito forte. Com essa poupança muito forte, o que acontece? Eles tiram o dinheiro daqui e levam para lá. Automaticamente se deprecia o real. Depreciando o real, você torna os produtos brasileiros, que já são atrativos por questões de qualidade, de confiabilidade, de segurança, de cumprimento de contratos, mais atrativos ainda. Então, o Brasil fica mais atrativo. Como você tem uma irrigação global de recursos para tentar segurar as pessoas, então os governos, o mesmo programa que a gente tem, o Brasil está ali na linha de corte, né? A gente não é nem muito rico, nem muito pobre, a gente está no meio. E com isso, a gente teve, por exemplo, se a gente olhar para a Argentina não teve políticas como a nossa, de emprego, de voucher, consumo. Então, esse tipo de ação que nós tivemos e que os países do Brasil para cima têm, eles mudaram o padrão de consumo global. E esse consumo não foi consumos tradicionais, de produtos mais industrializados, foi de alimentos. Então, a gente já teve um choque de consumo. Quando você olha para a região do ASEAN, a gente acha que é a China só, mas a China é mas você tem um Vietnã com milhões de habitantes, Indonésia, Laos, Camboja, Tailândia, Filipinas. Você pega todos esses países, o que a gente tem? Por exemplo, tem alguns trabalhos internacionais projetando que esse povo vai entrar entre 200 e 250 milhões de pessoas com alto poder aquisitivo vão entrar no mercado nos próximos 5 anos. E isso vai causar um choque de o quê? De demanda por proteína animal. Então, esse é outro fator que está explicando isso daí. E o último fator, que também é interessante, é que a peste suína na China, eles tinham 900 milhões de cabeças de suínos, caíram para 300, já estão em 780. Só que a China tinha mais ou menos 50% da produção de fundo de quintal, que era aquele animal que comia tudo menos soja e milho. E, de repente, eles recuperaram nos padrões de produção igual aos Estados Unidos, igual ao Brasil,
usando tecnologia dos Estados Unidos, é industrial e que eleva o consumo de grãos. Então, você tem um choque. E isso acontece na China, no Vietnã, em todos aqueles países que tiveram problema de peste suína. Então, você tem um patamar de consumo atual com viés de crescimento muito forte. E aí, né, a gente vê que, como a gente não anda, vamos dizer, o choque de oferta, o choque de demanda não vem acompanhado do choque de oferta, você tem o ajuste por preços. Então, não é um problema de inflação brasileira, é um problema de inflação global que a gente tem dos alimentos. Então, é isso que a gente tem. Então, qual é o lado bom disso? Que nós vamos ter uma certa, vamos dizer, um convite a investir na produção agrícola. E você acha que isso veio para ficar durante um tempo ainda, pensando no ciclo de commodities ou algo que a gente vai perdurar por mais uns anos? Aparentemente, isso não é uma linha reta. Não adianta a gente esperar que seja uma linha reta. Eu acho que a gente mudou de patamar. Então, a gente mudou o patamar. Lógico, todo mundo que é a indústria de insumos vai também. Então, você vai ter a renda, ela tende a se ajustar. E aí, dado esse movimento de crescimento que você tem esperado, a gente pode ir saltando de patamares no futuro, nos próximos 5, 10 anos. Né? Mas é sempre aquela história. Você tem momentos de crescimento, estabilidade, crescimento, estabilidade. Mas isso parece que esse movimento veio para ficar e veio para ter uma certa continuidade. É isso que a gente vê diante das informações que nós temos hoje, tanto do Brasil como do mundo. De fato, está com essa cara de uma onda ascendente, né? Eu acho que todo o fundamento tem apontado para isso, mas ano a ano, né? A gente sabe que o nosso mercado é assim mesmo, commodity tem muita coisa que influencia, mas eu acho que acaba sendo um bom sinal aí para o produtor, né, rural e vai ter um amparo aí no mercado, aparentemente. Nós temos que ver o que é que vai acontecer quando 70% das pessoas do mundo estiverem vacinadas. Os americanos estão adiantados, os europeus vão empatar o jogo logo, né, e vai vir os países de renda média, como é o Brasil, China, Rússia, que estão correndo atrás para chegar no mesmo patamar. E depois vem aí o resto do mundo, que tem um padrão de renda um pouco menor que o nosso. Mas aí você vai ter uma noção que vai acabar a parte de ajudas que tem por aí. Você aumenta a renda sem aumentar uma contrapartida de produção. Essa ajuda tem esse efeito. Então, quando você terminar isso, a gente pode ser que a gente tenha um período de estabilidade retomado com esse crescimento do ASEAN aí, porque eles não têm jeito. Nas atuais tecnologias, vão ter que importar comida do Brasil e dos Estados Unidos. Tem uma outra coisa que a gente não mencionou, que é importante, que é a postura do governo Biden, da administração Biden, que ela é mais conservacionista. Então, ela incentiva o consumo de biocombustíveis. Com isso, você aumenta a demanda de grãos também. Então, esse aumento global também vem por esse vetor. Né? No caso do Brasil, é engraçado. A gente sempre tem uns estudos aqui que a gente fez e que eu acho importante de mencionar, é a questão do etanol de milho. Quando se olha para ele contra a cana, a gente diz, nossa, mas a cana é muito mais vantajoso. Só que o etanol de milho gera o DDG, que está gerando uma suplementação para a pecuária bovina que está entrando na conta. E esse DDG paga a produção de etanol de milho. Só que ele é benéfico para bovinos e ele tira a oferta de milho para suínos e aves. Então tem que olhar, esse balanço é complexo. Olhar por todos os lados. Gustavo, só para completar, a gente está constrói esses balanços de oferta e demanda. E a gente começou a abrir isso mensalmente. E é interessante, por exemplo, a questão do milho que a gente falou, né, questão de armazéns, estoque, e tem toda uma história por conta disso, né?
A gente tinha estoques quando a gente produzia um período do ano e consumia o resto do ano. Então, você precisava de estoques maiores. Hoje, você precisa de estoques menores. Mas o que é interessante é que a gente tem uma sazonalidade brutal, que a gente observa no consumo desse cereal, e que se adapta melhor como a gente está distribuindo a produção hoje do que no passado. A gente precisa de mais milho no segundo semestre que no primeiro, porque a gente alimenta mais vaca de leite, alimenta mais gado de corte, e a produção de suínos e aves para as festas de final de ano também ocorre nesse período. Também estão mais concentrados. Não, maravilha, Sérgio. O assunto é muito extenso, é sempre uma conversa excelente com você aí, bate-papo muito agradável. Eu quero te agradecer mais uma vez aí pelo tempo na agenda, pela participação, parabenizar o trabalho aí que vocês têm feito nesse sentido, né? E realmente é algo que a gente precisa e que estamos caminhando de maneira muito interessante. Quem quiser informação sobre o que a Conab tem feito publicado, busca onde? Vai no portal da Conab? O site é o local que concentra tudo que vocês estão lançando aí, né? Sim, ainda nós temos o portal, lançamos a Agricultura 360 Graus, que você entra, por exemplo, Mi 360, já tem informação de várias fontes ali, e futuramente a gente quer aproximar mais do produtor com ferramentas mais interativas que ele carregue no bolso. Tá? Então, a gente está trabalhando nisso também. Muito legal. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e mantemos contato aí. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Desejo que vocês tenham novas e promissoras variedades mais produtivas, cada vez mais adaptadas às novas tecnologias de forrageiras, e que vocês são parte importante do processo produtivo e sustentável da agropecuária brasileira. Eu agradeço mais uma vez e volto a colocar. A Conab é uma empresa do Brasil para os brasileiros, não só para o produtor, mas zelando pela segurança do alimento que chega aos consumidores. Muito bom. Maravilha, Sérgio. É isso aí. Grande abraço. Até a próxima aí. Até mais.